Oi pessoal, tudo bem? Tô de volta com mais um vídeo, dessa vez trazendo o processo de produção de um look que eu vou confeccionar para um festival que aborda o tema do orgulho LGBT. E eu recebi a proposta de desenvolver esse look inspirado nas cores do arco-íris. Então, só daí vocês já imaginam que vai ser um look bem icônico. Como eu sou uma pessoa que gosto de me aprofundar nas coisas, eu fui atrás de entender, estudar e aprender mais sobre a história do movimento LGBT e das cores, de onde surgiu esse símbolo. E foi aí que eu descobri a história de Marsha P. Johnson, que foi uma ativista trans negra dos Estados Unidos, que esteve de frente na luta e no combate contra o preconceito LGBT. Marsha começou a ganhar mais evidência na comunidade LGBT em si, como ativista, após a revolta de Stonewall, onde policiais agrediram pessoas LGBTs que estavam ali no bar, nessa boate. E a partir desse momento, desse estopim, a comunidade começou a se unir mais e a fazer manifestações anualmente. E é daí que também vem bastante o que a gente vê hoje como parada LGBT. Bom, Marsha se tornou um ícone, tanto na luta como de inspiração para pessoas LGBTs e trans e travestis. Ela ajudou a conquistar muita coisa para a comunidade, só que ela foi, digamos que ela morreu. Ela morreu e o que a perícia, os policiais dizem é que foi um suicídio. Só que investigações mais profundas apontam que ela pode ter sido sim assassinada em um ato de transfobia. Bom, Marsha P. Johnson é isso. Ela é história de resistência, de orgulho, e eu acho que temos sim que falar e contar mais essa história. Então é isso que eu quero trazer nesse look. Eu quero trazer, além das cores, eu quero trazer uma a mais, sabe? Eu quero trazer uma reflexão pra gente realmente pensar o que nos motiva a seguir em frente e a lutar pelos nossos direitos. Marsha com certeza é um exemplo, se não o maior, um dos maiores exemplos e inspirações disso. Bom, vamos começar a produzir essa roupa, né? Começando bem do zero mesmo, tá? Comprei papel para fazer modelagem e agora nesse início do vídeo vocês vão me acompanhar um pouco fazendo a modelagem, mas logo mais eu já quero sair na rua para comprar tecido, aviamento, que vai ser um look bem colorido, né? Todas as cores do arco-íris. E é isso, gente. Espero que vocês gostem e acompanhem o processo de produção deste look. Pessoal, esse é o croquis que foi aprovado pelo pessoal da organização do festival e do evento e do concurso. Tiveram várias versões, mas essa é a versão final que foi aprovada. Eles quiseram que fosse feito na base o look na cor branca, então eu decidi fazer ele dessa forma, uma forma bem reverente em relação ao que a Marsha foi. Então, ela que sempre gostou de usar roupas bem volumosas, eu acho que a forma com que foi construído essa roupa, a saia balonê, que tem bastante volume, essa parte de cima, que é totalmente conceitual, é uma parte que não tem cava, então ela é toda inteira, que fica perfeita para uma exposição. E no croquis eu também desenhei esses acessórios na cabeça que lembram muito tudo que Marsha usava. Aqui eu comecei a iniciar a modelagem do look, que é feito sobre medida, por uma própria modelo já definida. Olha, gente, terminei a modelagem da saia toda. Aqui a parte de trás da pala, ela vai ser cortada 4 vezes, porque ela tem um recorte no centro traseiro, que vai vir um zíper invisível. Ela tem essa pence aqui. Aqui é a frente da pala, e aí ela vai ser cortada na dobra do tecido, então ela fica inteira e as duas partes são forradas, né? Por isso que essa é 4 vezes e essa daqui é 2 vezes, que é a frente e a parte de dentro. E aí, depois da pala, vem o forro. O forro que eu também vou cortar na dobra do tecido, então ele vai sair frente e costas inteiro. E aí ele vai ser costurado nessa parte da pala, que vem até aqui, e esse forro ele tem 10 centímetros a menos do que a largura do franzido, entenderam? Tem 10 centímetros a menos do que a largura do franzido.
Porque aí, como a saia balonê, como o forro tem 10 centímetros a menos, na hora de pregar o forro no franzido da saia, o forro vai puxar a saia para dentro, criando o balão da saia balonê. Esse aqui tem 80 centímetros de franzido por 77 de comprimento. Aí o forro ficou com 67, que ele tem 10 a menos. A parte de cima eu ainda não testei. Eu nunca fiz uma peça como essa que eu desenhei da parte de cima, então eu vou pegar uns tecidos que eu tenho aqui, que eu tenho em mente, e testar cortando eles para ver se vai dar o caimento que eu quero, para ver se eu consigo fazer saia e parte de cima tudo com o mesmo tecido. Gente, estou riscando aqui um protótipo da parte de cima na Zibeline, um tecido que eu tenho aqui em casa. E não me pergunte como eu fiz isso, a minha camiseta está aqui. Bom, basicamente, eu medi o tamanho que eu queria a partir aqui da gola e o comprimento que eu queria. E depois a abertura dessa gola, né? Aqui, depois eu desenhei a queda do ombro aqui de 12 centímetros. Aqui eu fiz uma interpretação, vindo para a lateral porque ela não tem cava, ela é tudo junto, a frente inteira. Então vamos ver se isso vai dar certo. Bom, e aqui eu fiz também interpretaçãozinha de como eu quero que ela venha arredondando embaixo. Bom, é isso. E agora eu vou cortar duas partes. Como é só um teste, eu não vou me preocupar muito em cortar a parte de trás maior para ter essa queda. Como é um teste, vamos ver o que vai dar, se o tecido vai se comportar legal. É isso, gente. Gente, olha só. Tipo, ficou muito bom. Como um protótipo, tá muito bom. Tá muito igual, parecido com o que eu desenhei. Tipo assim, tem mobilidade? Não tem. Mas não é pra ter, porque essa peça ela é só isso. Se ela tiver mobilidade e permitir você abrir os braços mais do que isso, ela vai mostrar os seios. E a gente não pode mostrar os seios, entendeu? Não nessa peça. Então, ela é isso, ela fica firme, dá pra você andar, sabe? É bem tranquilo. Aí a única coisa que eu vou consertar nessa modelagem é essa parte aqui, ó. Porque tá muito folgado, tá vendo? Então eu vou descer essa queda e vou diminuir a circunferência aqui, porque ficou sobrando tecido aqui. Mas em relação ao ombro, isso e esse desenho aqui, acho que tá meio que perfeito, hein? Finalmente, fomos para a parte que eu mais gosto. Comprei os tecidos em Sobradinho mesmo, na cidade onde eu moro. Comecei comprando a Zibeline, que é o tecido base que vai ser feita a saia. Tanto a pala quanto o franzido. Eu gosto da Zibeline porque ela é um tecido grosso, bem estruturado, que ajuda para uma saia balonê ficar bem volumoso. Eu comprei a renda, que é o detalhe que eu coloquei, que eu quero colocar e eu coloquei no desenho, na pala e na parte de cima, que vai dar uma elegância surreal nessa peça. E aqui também tem uma malha que eu decidi usar para a parte de cima para ficar mais confortável e ter um pouco mais de mobilidade na peça. Gente, estou saindo aqui agora da loja de tecido. Comprei, eu acho que tudo o que eu vou precisar de usar para tecido. Comprei tanto tecido pro top no de Zibeline, também uma malha para eu testar. Vamos ver o que vai dar, qual vai ficar melhor. E saiu super barato com base no que eu pensei que ficaria. E dentro do orçamento também que temos, saiu R$ 197,45. Então assim, estamos no lucro demais. Ainda depois tem aviamento pra gente comprar. Depois vamos voltar ali no armarinho Milano. Mas assim, tá legal, tá da hora. Galera, tô aqui de novo. E eu cortei a mesma peça agora na malha que eu comprei. Cara, eu fui meio que ajustando o que tava irregular da outra aqui na overlock. Então, se realmente eu acho que tá dando bom.
E aí, se realmente tiver ficado bom, aí eu vou desmanchar a costura e aí eu vou pegar essa modelagem nova e usar, entenderam? Deixa eu vestir pra vocês. Só que, tipo assim, tem que ajustar bastante, entendeu? Eu acho que o problema maior que tá dando é porque eu não tenho peito e aí não puxa aqui, entendeu? Porque, ó, ela tá sobrando lá. Eu não sei exatamente como resolve, eu já tirei bastante daqui. Mas eu tô com medo de tirar mais e ficar muito apertado. E eu também tô achando que é porque eu não tenho seios, sabe? Mas tipo assim, tá exatamente como eu desenhei. Então, isso já é bem importante. Pega esse brilho que essa renda deu, gente, pra essa parte de cima. Sério, é tudo o que eu quis trazer. Eu queria trazer essa feminilidade pra esse look que representa a marcha. Ó, galera, moldes mais ou menos posicionados. Vai sobrar muito tecido. Graças a Deus, eu tinha comprado mais para poder fazer ainda aqui essa parte de cima do look, testar. Mas eu acredito que vai dar bom na malha. Amém, amém. Então é isso. Aqui as duas partes da pala, né? Frente e costas. Aqui eu vou cortar na dobra do tecido. Então eu vou riscar ela 2 vezes aqui e aqui embaixo, e ali é 4 vezes. Então, como o tecido tá dobrado, ele já sai cortado 2 vezes. Então aqui 1, 2, e depois eu risco aqui de novo 1, 2. Então vai mais ou menos isso daqui. Sobra a zebeline pra nós. Aqui é o franzido, que também tá aqui na dobra. Ainda vou arrumar ele direitinho, que tá um pouquinho, ó, torto. Tá na dobra, ou seja, o molde que eu fiz, ele tem 80. Ele tem 80. E aí, essa zibeline tem 1,50 de largura. Ou seja, ficou aqui, ó, faltando 5 centímetros de cada lado. Ou seja, 10 no total para completar a largura. Mas isso não vai interferir na nossa saia, até porque isso aqui é um franzido. Então, ainda tem muito o que franzir aqui. Esses 10 centímetros não é o que vai impedir a gente de fazer essa saia. Bom, é isso. Eu vou riscar e depois cortar. E a gente vai seguindo. Olha, gente, tá aqui, ó, a pala 4 vezes. A frente também 2 vezes, no caso, porque ela é dobrada. E o franzido também é 1 vez, porque ele é na dobra do tecido também. E é isso. Vou cortar agora. Galera, terminei de cortar todas as partes do look, todas mesmo, parte de cima, a renda que vem sobreposta por cima, a saia, tanto a pala, quanto o franzido, quanto o forro. Então todas as partes que eu tinha para cortar de tecido já cortei hoje neste nosso primeiro dia. Algumas coisas me impedem de continuar ainda hoje, não continuaria, apesar que eu estou bem cansado. Porque não tenho linha e fio branco de overlock, então amanhã eu terei que comprar. E também me faltam alguns aviamentos, que amanhã também terei que comprar. Então por hoje a produção para, mas amanhã a gente continua. Deu para adiantar bastante. E no Armarinho Novidades, que fica no Tagua Center, aqui em Brasília, eu acho que o Tagua Center é um dos melhores lugares para se comprar aviamento, até tecido. É um dos melhores lugares. E como esse look vai muita pedraria, pompons, eu vim no Tagua Center até porque o preço é bem mais barato. Galera, cheguei aqui em casa do Tagua Center, não consegui filmar muita coisa pra vocês lá porque correria demais. Correria do tipo, cara, eu preciso ir logo, comprar logo e voltar pra casa logo pra ter mais tempo de confecção da peça. Bom, consegui achar muita coisa do que eu queria, do que eu tinha em mente, do que eu precisava. O valor total foi R$340, no que eu vou mostrar pra vocês agora. Ainda falta comprar algumas coisinhas. A parte mais cara, sem dúvidas, foram essas pedras nas cores do arco-íris. Esses pacotes menores, eles foram R$36,90 e os 2 maiores aqui foram R$56,90. Não tinha dele menor, né,
menor nessas cores. Então tive que levar esses maiores. Comprei essas franjinhas, cada uma R$1. Comprei 30 delas. Essa linha para bordar, zíper invisível para a nossa saia, flores também que eu vou recortar elas e bordar na... Detalhe, nada dessas outras coisas que eu mostrei, além das pedrinhas, eu usei. Essas franjinhas, essas flores, acabou que não entraram no look, porque eu acho que ficou demais, não combinou com as pedrarias, então foi um dinheiro gasto que não entrou nesse look. E futuramente eu vou usar, obviamente, esses aviamentos, mas só para vocês terem noção. Parte de cima, fio e linha de overlock. E lá atrás uma tesoura que eu comprei pra mim mesmo, porque tô precisando. E é isso. Os nossos R$340. Olha isso. Olha como isso vai ficar incrível. Claro que ela não fecha em mim, né? Isso é óbvio. Gente, olha isso. Olha isso. Então tudo. Agora começa a parte que mais deu trabalho, gente. Costurar foi a parte mais rápida deste look. Agora, quando entrou na parte de pedraria, realmente foi a parte que demorou mais dias para eu terminar este look. Porque eu decidi usar muitas pedras no look, então é um trabalho bem manual. Eu comecei colocando as pedrinhas, separando por cor. Então, vermelho, laranja, amarelo, azul, roxo, verde, todas as cores do arco-íris. E eu fui passando elas na linha de nylon, colocando na ordem das cores para poder formar tirinhas. Que é essas tirinhas que viriam colocadas na parte de cima do look. Formando mais ou menos isso que vocês estão vendo agora. Foi uma loucura com isso daí. As pedrinhas embolavam, caíam, quebravam. Mas com muito esforço foi dando certo. Essa parte de cima ficou bastante pesada. E a saia também eu fui colocando esses pompons costurados à mão. Eu achei que ficou muito fofo. De início eu estranhei um pouco porque me deu uma vibe meio circense. Mas no final eu gostei do resultado. Estou aqui todo descabelado nessa situação de meu Deus. Mas é para notícias boas. Depois de um século de dias passados. Olha só, cara, a ideia deu muito certo. Gente, isso daqui deu um trabalho do cão, gente, muitos dias passando pedrinha por pedrinha e depois tentando ver como entender como fazia, como poderia fazer, como embutir as pedras, como finalizar as pontas. E depois disso tudo, eu consegui. Tá finalizada essa peça? Não. Porque ainda falta a gente colocar uma gola aqui. Eu acho que vai precisar, tipo, uma gola pra ficar mais bem acabado. Mas de qualquer forma, eu vou provar aqui, que eu amo provar esses negócios pra ver como tá ficando no corpo. O que acontece? Aqui em cima, tá vendo? Tá sobrando? Então, eu tô pensando em fazer uma gola aqui, que vem acompanhando. E aí eu também consertar essas coisas que estão sobrando aqui, né? Jogando pra cima. Mas de resto, tá muito confortável, tá? Por dentro tá super confortável, até porque tá forrado. Claro que não dá pra eu mexer os braços, e essa não é a intenção, já falei pra vocês, não é a intenção. É uma roupa de exposição. Olha, Brasil, eu não vou conseguir filmar pra vocês direito, devido a tudo, né? As situações aí. Mas olha que linda. Todas as cores também. Bom, gente, eu acho que é basicamente isso. Então, o que falta? Eu consertar essa gola e eu colocar o forro na saia. E aí, ó, meio que acabou. Acredito eu. Imagina isso aqui no editorial.
eu sou Felipe Reis, eu tenho 20 anos, moro em Sobradinho, Distrito Federal. História com a moda começa desde antes, quando eu era criança eu sempre fiz muitas ilustrações, minha família também sempre me incentivou muito. E quando eu recebi esse convite, já fui tendo várias ideias, vários insights e comecei a estudar um pouco mais sobre a história do movimento LGBT, sobre as cores do orgulho, e foi aí que eu descobri a história da Marsha P. Johnson. E então nesse look que eu confeccionei, eu decidi contar a história dela, porque Marsha foi uma pessoa que lutou bastante para que todos nós da comunidade LGBT tivéssemos direitos. Deixa estar, só o mistério vai te guiar. Seja nos sonhos pra qualquer lugar, consolação a Via Láctea. Vem verão, que eu tô... Viva Chica Manicongo, que abriu caminho pra que nós pudéssemos passar. Viva Marsha P. Johnson, viva Silva Rivera. Que é uma cadeira no Congresso Nacional, sendo uma travesti preta a ocupar essa vaga. Com vocês, meus amores, Erika Hilton. Salve, salve, Brasília! Meu Deus do céu, que energia mais maravilhosa, potente e forte! A energia de uma comunidade que nunca arredou e nunca vai arredar o pé da luta! Que bom é poder ver essa esplanada com a nossa diversidade, com as nossas cores e com a nossa presença. Nós estamos vivendo tempos profundamente assustadores no que se diz respeito à cidadania, à dignidade, os direitos e à emancipação da comunidade LGBTQIA+. Ser uma pessoa LGBTQIA+, no Brasil nunca foi uma tarefa fácil e tem se tornado cada vez mais uma tarefa mais árdua, mais dura, mais difícil, porque os cafona acinzentados não aceitam ver o nosso glow, não aceitam ver o nosso brilho, não aceitam ver a revolução que nós estamos fazendo. O que querem para nós são as mazelas, o que querem para o nosso corpo são as manchetes policiais, o que querem que a gente fique repetindo é que o Brasil segue sendo o primeiro país do mundo que mais nos mata. Mas não, nós não vamos falar só disso, nós vamos falar de vitória, nós vamos falar de conquista, nós vamos falar de amor. Nós não somos apenas a estatística, nós somos a garra, a coragem, a força e a resiliência. É isso que define a comunidade LGBTQIA+. Somos nós, a comunidade LGBTQIA+, liderada por uma travesti negra vinda das esquinas, que vamos voltar o Brasil. Somos nós, é essa comunidade que vamos falar do fim da escala 6x1, da taxação dos mais ricos, de saúde, de cultura, de lazer e de educação. Viva